Vivifica a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossa alma, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossa alma, ó Senhor. Esse é o hino 530 da nossa harpa cristã. Nós, assembleianos, nós temos lindos hinos dentro da nossa harpa e principalmente hinos nos chamando ao avivamento, a esta comunhão com Deus que floresce a nossa alma. E é baseado neste livro, neste hino, e também no desejo que cada cristão sincero deve ter, que eu quero apresentar para vocês a nossa nova revista desse trimestre do primeiro trimestre de 2023. E ela é essa daqui, e o tema dela é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E é sobre isso que nós vamos passar 3 meses estudando e ministrando e ajudando os nossos alunos, e nós também estaremos crescendo, aprendendo da palavra do Senhor. E hoje eu quero fazer um review, certo? Um apanhado bem rápido das nossas 13 lições. Para quê? Para te dar um incentivo a se preparar ainda mais para este trimestre, que vai fazer toda a diferença na nossa igreja. Veja bem, nós estamos numa caminhada. Em janeiro deste ano, nós começamos o novo currículo da CPAD. E este currículo começa com a palavra de Deus, daí nós vamos vendo a nossa vida cristã, nós estamos vendo a preparação do povo de Deus para o arrebatamento, mas tudo isto precisa de um avivamento. E é isto que nós vamos ver na nossa revista, tá? E a nossa primeira lição, que ela vai ser estudada já no dia 1º de janeiro de 2023, ela vai trazer o seguinte tema: o avivamento espiritual, tá? Antes disso, só comentar com você, quem vai fazer os comentários da nossa lição é o pastor Elienaldo Renovato, um dos pastores mais renomados que nós temos, articulista dos periódicos da CPAD, também escritor de várias lições importantes que nós temos na nossa casa publicadora. Então eu quero te convidar a estar conosco, juntamente com o pastor Elienaldo Renovato, que é pastor da igreja de Parnamirim, certo? Estar conosco para estudarmos a palavra de Deus. E a nossa primeira lição vai falar sobre o avivamento espiritual. O que é avivamento? Qual a necessidade desse avivamento no corpo da igreja? Essa é a primeira pergunta. O que é avivamento espiritual? O segundo tópico é as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Ou seja, nós vamos começar já dando aos nossos alunos um relato do que é avivamento. Você sabe, tão bem quanto eu, que nós temos muito barulho dentro da igreja que estão tratando como avivamento. Mas a partir de 1º de janeiro, nós vamos tratar sobre o verdadeiro avivamento. Na lição de número 2, nós vamos falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. Havia avivamento? Sim. E nós vamos mostrar através de Josias, nós vamos trazer o avivamento através de Neemias, e essa necessidade do viver avivado. E nós vamos encontrar esse avivamento já no Antigo Testamento. Nós vamos ver homens e mulheres de Deus que foram avivados pelo Senhor para quê? Trazer despertamento, trazer uma nova perspectiva da sua vida de fé, tirar o comodismo e entrar numa nova vida espiritual. A lição de número 3, nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. Olha só que é importante, avivamento no Novo Testamento. Essa lição
nós vamos pegar vai ser um apanhado geral, porque nós vamos detalhar o avivamento no Novo Testamento de acordo que a nossa lição for correndo. Nós vamos falar de avivamento na vida de Jesus, na igreja, em alguns dos irmãos do Novo Testamento, mas esse avivamento do Novo Testamento, a lição de número 3, ela é um apanhado geral, certo? Nós vamos falar primeiro o avivamento nos evangelhos. Na sequência, nós vamos falar sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Na terceiro tópico, nós vamos falar do avivamento nas epístolas e em Apocalipse. Por quê? Porque todo o Novo Testamento, ele traz esse arcabouço de avivamento. Por quê? Porque é necessário o avivamento para nos levar plenamente à presença de Deus. O avivamento, ele não vem somente através das línguas estranhas, não vem somente através de pregações efusivas, mas muitas vezes o Senhor utiliza de ferramentas, tipo perseguições, tipo lutas, tipo situações diversas para nos trazer à presença do Senhor. E isso nós vamos ver na lição de número 3. A lição 4, nós vamos ver sobre o avivamento, o ministério avivado de Jesus. E nós vamos diretamente para o batismo de Jesus. E só deixa eu ler o texto áureo para você, para te instigar a estudar conosco essa lição. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Troque essa palavra virtude por poder, por autoridade, que são palavras consoantes dentro do Novo Testamento. Então Jesus, ele teve um ministério avivado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele era pleno dentro do seu ministério. E o nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, para nós podermos ensinar pneumatologia para os nossos alunos. O segundo ponto, nós vamos falar sobre Jesus e a oração em seu ministério. O terceiro ponto, uma vida na unção do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos frisar a necessidade de oração para termos uma vida avivada. Jesus orou em todo o tempo, e esta oração garantia a ele condições e autoridade para pregar a palavra de Deus. A nossa quinta lição vai falar sobre o avivamento na vida da igreja primitiva, da igreja atual. E como que nós começamos essa lição? Nós começamos falando o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Para quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Como alcançar, como receber o batismo com o Espírito Santo? Tudo isso nós vemos dentro das lições da Escola Bíblica Dominical, e principalmente esse trimestre, que nós estamos falando de avivamento, ou seja, soprar a brasa do nosso coração, tirar as cinzas e ser cheia do Espírito Santo. O segundo tópico vai falar sobre o dinamismo na igreja apostólica, ou seja, a igreja que gera energia. Dinamismo é a mesma palavra dunamis, vai falar de dinamite, vai falar de dínamo, ou seja, aquele gerador de energia. E o que gera energia na igreja? A mensagem pentecostal, a pregação da palavra, levar as pessoas a conhecer Jesus. Isso traz vida. E o último tópico, o ministério ungido para os dias atuais. O que é um ministério verdadeiramente ungido, efusivo, na presença do Espírito Santo? É isso que nós vamos ver. A lição de número 6, que nós vamos estudar dia 5 de fevereiro, ela vai falar para nós sobre o avivamento no ministério de Pedro, né? E eu falei para minha esposa gosta muito de Pedro, e ela sempre fala, sempre ensina sobre ser Pedro.
né? Porque muita gente diz nas igrejas, eu sou como Pedro, meu temperamento é como Pedro. Mas eles são como Pedro antes do Pentecostes. Depois do Pentecostes, Pedro é outro. Antes do Pentecostes existe um Pedro. Depois do Pentecostes existe outro Pedro. E é isso que nós vamos ver. No primeiro tópico, o tema é exatamente isso. Pedro antes do Pentecostes. O segundo tópico é Pedro após o Pentecoste. E já o nosso terceiro tópico vai falar para nós de a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Ou seja, antes do Pentecostes, um homem. Depois do Pentecostes, outro homem. E como nós devemos nos portar hoje com a ideia do Pentecostes em nossa vida. Então, esta é a lição de número 6. A lição de número 7 vai falar de Estevão, um mártir avivado. E nós vamos tratar, na lição de número 7, a respeito do sofrimento que gera avivamento. O sofrimento que não traz lamúria, não traz murmuração, mas, na verdade, ele traz uma certeza da presença de Deus na nossa vida. Então, o tema da nossa lição de número 7 é Estevão, um mártir avivado. A lição de número 8, ela vai falar sobre o avivamento espiritual no mundo. Esta necessidade de nós soprarmos as brasas do avivamento sobre todo o mundo. E nós vamos começar no tópico 1 falando exatamente o avivamento no tempo de Ezequiel, né? Nós estamos encerrando a lição sobre Ezequiel e nós já estamos começando a nossa nova lição e nós vamos falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. O que isso quer dizer? Qual é a importância desse avivamento para o nosso tempo? Sobre os vales dos ossos secos, sobre as águas purificadoras. Nós temos no nosso canal, nós temos duas lições, a lição de número 11 e a lição de número 12, que toca exatamente neste ponto. E nós vamos entrar também sobre os grandes avivamentos no mundo. E nós vamos mostrar para você que em todo o tempo o Senhor está avivando a sua igreja. Horas, o avivamento ele é mais efusivo. Horas, ele é mais individual. Mas em todo o tempo, o Senhor aviva a sua igreja. A lição de número 9, ela vai falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ter a oportunidade de mostrar para os nossos alunos como o avivamento pentecostal chegou ao Brasil, como ele inundou o Brasil em menos de 30 anos. Todo o Brasil já estava sendo impactado pela pujança e o poder pentecostal que veio de Belém do Pará através dos missionários suecos. E é muito importante, quando você for falar dessa lição, você frisar a história da nossa igreja. A grande maioria dos nossos membros não conhece a história das Assembleias de Deus. Boa parte deles se converteram depois de mais velhos, então não frequentaram a escola dominical quando criança, vieram de outras tradições religiosas e eles não tiveram contato com a nossa história. Então é muito importante nessa lição de número 9, nós frisarmos a história das Assembleias de Deus. Eu até aconselho você, faz um resumo, começa já um resumo e entrega para os teus alunos, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles. A lição de número 10, ela diz assim, o avivamento na vida pessoal, certo? O avivamento na vida pessoal. Isso, irmãos, vai fazer o quê? Que nós venhamos olhar para a nossa vida. Por quê? Para muitos de nós, avivamento acontece só no momento do culto, com um pregador mais efusivo, louvores mais animados. Mas se você for prestar atenção, Atos capítulo 8, vai dizer o seguinte,
que o grande avivamento em Samaria começa quando? Quando os irmãos saem. A vida deles, testemunho deles, pregação deles, o dia a dia deles trazia essa necessidade de um avivamento na vida pessoal. Então nós vamos tratar nesta lição sobre o avivamento na vida pessoal. O primeiro tópico vai falar sobre o avivamento na vida do salmista. O segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. O terceiro tópico, uma vida pessoal e a vida pessoal e familiar do crente avivado. Ou seja, nós vamos falar que toda a nossa vida precisa ser inflamada com o Espírito Santo. Não só nos cultos, não só no momento das ministrações, mas em todo o tempo nós podemos ter uma vida avivada. A escola dominical precisa ser avivada. Para quê? Para levar a Igreja de Cristo a um pleno avivamento. A nossa lição de número 11, ela vai falar sobre o avivamento e a missão da igreja. E nesta missão da igreja, nós vamos compreender que a grande responsabilidade da igreja é levar esse avivamento a outras pessoas, através de missões, de obras de caridade, obras assistenciais, o atendimento às necessidades dos nossos irmãos. Então, esse avivamento, ele vai começar quando? Após a ressurreição de Cristo, é o nosso primeiro tópico. O segundo tópico vai dizer sobre o avivamento na missão da igreja local. A igreja local, a tua igreja, a minha igreja, sendo avivada, levando pessoas a Cristo, levando Cristo às pessoas. O último tópico, o tópico 3, vai dizer assim, avivamento e as missões transculturais. Ou seja, nós vamos nessa lição, nós vamos usar Atos capítulo 5, nós vamos usar Atos 8, Atos capítulo 13. Então é muito importante nós sempre estarmos usando esses textos bíblicos que vão fazer o quê? Que vão nos levar a animar os nossos alunos a cumprir a sua missão e também compreender que a sua missão está dentro da palavra de Deus. A lição 12 é uma das lições que para mim é muito especial. Por quê? Porque nós vamos falar na lição 12 sobre vivendo no Espírito. E nós vamos trazer a ideia do verdadeiro avivamento, certo? Do avivamento que começa com uma vida transformada. Então, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, não os frutos, porque é um único fruto que tem o quê? Tem 9 gomos, certo? E nós vamos falar sobre isso, a vida no Espírito. Porque muitas vezes, irmãos, nós erramos achando e dizendo que vida espiritual, uma pessoa espiritual, é uma pessoa que fala em línguas estranhas, tem voz alta e faz aquele movimento da igreja. Mas para mim, o grande sinal de uma vida avivada é uma vida cheia e transbordante do fruto do Espírito. E a nossa última lição é a lição que traz por tema a nossa revista. A lição de número 13 vai dizer assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ou seja, é um chamado para que nós venhamos nos colocar diante do Senhor. E como começa o avivamento na vida do profeta Abacuque? Ele vai dizer: ouvi a sua palavra e temi. Ou seja, é um chamado à nossa vida, uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que inspire as pessoas a viver da mesma forma que nós, né? Viver uma forma cristocêntrica, uma forma bíblica. Então, esse é uma passada muito rápida na nossa lição. Eu te convido a estar comigo, né, no nosso canal, na sua classe de Escola Bíblica Dominical, aprendendo sobre o sentido do verdadeiro avivamento. E eu tenho certeza
que quando nós chegarmos no final de mais esse trimestre, do primeiro trimestre de 2023, você será diferente, a sua igreja será diferente, a sua comunidade será impactada pelo poder do avivamento que flui da palavra de Deus, da escola dominical e de crentes cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe, eu te espero no nosso primeiro trimestre de 2023.